Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Kelly. A nossa aula será de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a população da Terra e as suas diversidades. Para que a gente dê início, é importante destacar o significado da expressão pirâmide etária. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas é importante destacar que pirâmide etária é uma forma de elaborar um gráfico onde é possível analisar a população de um determinado local, ou até mesmo do nosso planeta, as pessoas que vivem aqui, a partir da sua idade. Então, essa análise permite que a gente compreenda, né, se nós temos uma população mais jovem, ou uma população de adultos, né, ou uma população com um número maior de idosos. Essa pirâmide etária ela é importante porque ela permite avaliar a composição da população por sexo e por idade. Então, ali vai ser possível compreender se existem mais homens ou mulheres e a idade dessas pessoas. Permite também avaliar indiretamente as taxas de natalidade e mortalidade e também a expectativa de vida. Então, é possível fazer essa análise da quantidade de pessoas que nascem, a quantidade que morrem e o tempo em que essas pessoas vivem. Essa base, ela reúne os jovens, tá? Então, quando a gente fala da pirâmide, a parte de baixo dela, a base, ela está relacionada aí à quantidade de jovens. O corpo da pirâmide, que seria ali a parte intermediária, reúne o grupo de adultos e o ápice da pirâmide, que é o topo, reúne os idosos. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma pirâmide para que vocês possam acompanhar. Na verdade, aqui nós temos uma pirâmide, são pirâmides etárias do Brasil, uma da década de 1980, uma da década de 2000 e de 2020. Bom, isso aqui ainda não eram dados concretos, era só uma estimativa quando esse estudo foi feito no ano de 2008, então eles projetaram que essa aqui seria a população do Brasil no ano de 2020. Podemos então perceber que a parte que está em azul é relacionada aí aos jovens, o que está em verde, a quantidade de adultos e o que está em laranja, a quantidade de idosos. Então, podemos destacar que no ano de 1980 existia um grande número de jovens, né, e um número menor de idosos. Depois, no ano 2000, aumentou esse número de jovens. Aumentou também aqui o número de adultos e houve um aumento significativo na quantidade de idosos. Isso significa que a população brasileira aumentou e tem vivido mais tempo. Essa projeção aqui para o ano 2000 nos mostra, né, um número também maior de jovem, um número bem maior também de adultos e um aumento significativo na quantidade de idosos. E nós podemos destacar que aqui ao lado direito nós temos as mulheres e do lado esquerdo os homens. Então, o número de mulheres que vive mais tempo é maior em relação ao número de homens. Essa aqui é uma outra pirâmide que já retrata a população da África no ano de 2006 e a população da Europa também no ano de 2006. A base equivale aos jovens, essa parte intermediária adultos e essa parte do topo relacionada aos idosos. Por que a gente trouxe essas duas pirâmides para que a gente faça essa análise? Porque nós podemos perceber que aqui no caso da África a gente tem um exemplo de alguns países que são subdesenvolvidos, países que passam por alguns problemas em relação a outros, como aqui no caso da Europa. Então a gente vai ter oportunidade de comparar e ver, fazer essa relação da população desses locais diferentes. Aqui nós podemos perceber que na África existe um grande número de crianças, então significa que nascem, né, muita gente nesse local. Já na Europa, o número de nascimentos é menor, então tem um número menor de jovens. Aqui,
a gente percebe que na medida que a idade vai chegando, vai diminuindo o número de pessoas, significa que muitas pessoas ainda morrem ali na idade de adulto. Na Europa, podemos perceber que esse número permanece, né? A quantidade de pessoas só ali por volta da casa dos 50, 60 anos é que começa a diminuir significativamente, então significa que as pessoas morrem mais a partir dessa idade. Mas podemos comparar também que na África existem poucos idosos, então significa dizer que as pessoas morrem mais jovens na África. E nesse caso aqui da Europa, por possuir um número maior de idosos, significa que as pessoas vivem um tempo maior. Então, através desse simples gráfico, a gente consegue extrair tantas informações como, por exemplo, algumas dessas que eu acabei de relatar aqui para vocês. Uma outra informação importante é o PEA, que é a população economicamente ativa e os setores da economia. Isso significa que nós vamos estar falando aqui daquelas pessoas que trabalham, que produzem dentro da sociedade, tá? E quais são os diferentes setores da economia. Podemos observar aqui no gráfico que existem 3 tipos de setores. É o setor primário, que é voltado para as atividades agrícolas e extrativistas, que está em verde. O setor secundário, que é voltado para as atividades industriais, que está em vermelho. E o setor terciário, que é voltado para as atividades comerciais e de prestação de serviço, que está em amarelo. Então, olha só. Aqui na década de 1940, a gente pode perceber que a maioria das pessoas trabalhavam no campo, com atividades agrícolas. Existia um número pequeno de indústrias e um pouquinho mais de atividades comerciais e prestação de serviço. Já na década de 60, diminuiu um pouco das atividades do setor primário e a gente pode perceber que aumentou as atividades do setor secundário, então aumentou o número de indústrias. No ano de 1985, também diminui mais ainda o setor primário e podemos perceber um aumento significativo aqui do setor terciário, as indústrias também aumentam. Já que no ano de 2001, o setor primário diminui mais ainda, a indústria recua um pouco também, mas há um grande aumento no setor terciário. Então, a quantidade de lojas, né, de locais de comércio, compra e venda de mercadoria e prestação de serviços cresceu bastante aí no ano de 2001. E no ano de 2006, o setor primário diminui também, né? A gente percebe aí já um avanço na parte das indústrias e uma certa retração no setor terciário. Então, esse gráfico pode nos mostrar aí várias informações sobre os setores produtivos do Brasil dentro desse período de tempo aí, entre 1940 e 2006. Bom, um outro fator importante para a gente destacar é sobre a distribuição de renda no Brasil. O que é a distribuição de renda, gente? É toda aquela riqueza que é produzida no nosso país e a forma com que ela é distribuída entre as pessoas que vivem aqui. Essa imagem, ela nos mostra que esse pão seria toda a renda produzida no Brasil, tá? E as formiguinhas retratam aí a quantidade de pessoas, a população brasileira. Então, o que nós podemos destacar? Que 50% de tudo que é produzido de riqueza no Brasil, quer dizer, a metade, fica na mão de apenas 10% da população. Então, a metade da riqueza fica com um grupo pequeno de pessoas. A outra parte aqui, nós temos cerca de 40% da renda, né, da riqueza, ela fica nas mãos de cerca de 40% da população, tá? Então, aqui a gente tem uma quantidade menor de renda, só que distribuída por uma quantidade um pouco maior. Porém, o dado mais assustador nessa imagem é que apenas 10% da renda
gerada no Brasil, né, da riqueza, ela é distribuída com metade da população. Então, é muita gente com pouca renda, com pouca riqueza. E essa imagem nos mostra esse dado importante, né, mas também preocupante, que demonstra que muita gente no Brasil vive com muito pouco. Essa outra imagem vai mostrar como é feita a distribuição de renda no mundo, entre os países. Então, nós vamos perceber que a grande parte do bolo, né, da riqueza gerada aí no planeta, ela fica concentrada na mão de poucos países, dentre eles Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, tá? Inglaterra. E a outra fatia menor fica com os outros países, né? E a grande maioria da população mundial. Por que é importante analisar essa questão de países desenvolvidos? O que define um país ser desenvolvido é a condição que as pessoas vivem nesse local. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver que algumas características dos países desenvolvidos podemos destacar as diferenças entre os maiores e os menores salários não são tão grandes. Então, quando você pega países como, por exemplo, a Inglaterra, lá a diferença entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos não é uma diferença muito grande. A distribuição de renda ela é feita de uma forma mais igualitária. E lá também tem uma outra característica, é que a oportunidade de estudar, né, e as melhores condições de vida são mais acessíveis à grande parte da população. Então, existem menores desigualdades sociais. Agora, quando falamos de países subdesenvolvidos, nós vamos ver que geralmente as diferenças salariais são astronômicas, então você vai ter pessoas que ganham muito dinheiro, né, que têm uma renda muito alta, e outras pessoas que ganham muito pouco, que têm uma renda extremamente baixa. Então, essa diferença salarial, ela geralmente ela é astronômica, né, quer dizer grandiosa. Um outro aspecto é a falta de oportunidade no campo educacional ou no campo do trabalho. Muitas pessoas não têm sequer a oportunidade de frequentar a escola, de frequentar a universidade. O outro problema é a má distribuição de renda. Então, nós temos grupos de pessoas que ganham muito e outros que ganham pouco, né? E a questão também da concentração de terras e de riquezas. E então essa é uma característica muito marcante nos países subdesenvolvidos. A distância entre o grupo dos ricos e o grupo dos pobres é uma distância muito grande, tá? Um outro conceito também que é importante a gente discutir é o conceito da linha da pobreza. O que é linha da pobreza? Seria aquele limite, né, que marca ali a renda que os moradores de um domicílio, de uma casa, precisam obter para satisfazer ali as suas necessidades e ter uma vida digna. Então, as pessoas que não têm ali atendido essas necessidades básicas, pode-se dizer que ela está abaixo da linha de pobreza, certo? E além da linha de pobreza, existe outra também que é a linha de indigência. Então, está abaixo ainda da linha dessa relação com a pobreza. A linha de indigência, ela é marcada pela renda necessária para custear uma cesta de alimentos que satisfaça ali um nível mínimo de necessidades energéticas e proteínas para as pessoas sobreviverem. Então, essa linha marca aquilo que é o limite de que a pessoa tem acesso para poder se alimentar, para poder sobreviver. As pessoas que não têm acesso nem a isso, elas estão abaixo da linha de indigência. Então, esses são alguns conceitos que demonstram aí, né, essas diferenças entre as pessoas no mundo, né, e nos países. Bom, é isso que eu tenho para hoje, para trabalhar com vocês. Espero que tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.